Deus. E o texto vai nos dizer, Hebreus capítulo 11, versos 24 a 27. Hebreus 11, de 24 a 27. E a palavra de Deus diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra que foi lida e agora nós precisamos da ação do Teu Santo Espírito sobre nós, silenciando os nossos corações para que possamos, de fato, ouvir o Senhor falando conosco. Nos ajuda, Senhor. Nós carecemos disso. Então vem com o Teu Santo Espírito trazendo iluminação aos nossos corações, para que a gente possa compreender tudo aquilo que o Senhor mesmo deseja falar conosco nessa noite. É a oração que te fazemos e fazemos ela no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vivemos cercados por muitos barulhos. Tempo, a sociedade em que nós vivemos, sem dúvida nenhuma, pode ser caracterizada por uma sociedade barulhenta. Muitas são as opiniões, muitas são as cobranças, muitas são as ansiedades, muitas são as expectativas, muitas são as vozes que se levantam diante de nós. Vivemos num mundo tenso, vivemos num mundo nervoso, vivemos num mundo agitado, que é caracterizado pela frase máxima que a gente sempre usa, né? É para ontem. As coisas são para ontem. Porque vivemos nessa agitação, nessa correria de um mundo que é tenso, de um mundo que é nervoso. Essa época tem sido chamada a época da ansiedade. Aquilo que muitos profissionais da área de saúde, dessa área de saúde mental, têm caracterizado como o mal do século. A ansiedade é, sem dúvida nenhuma, o mal do século. E todos nós enfrentamos situações que nos deixam irritados, que nos colocam sob pressão e que trazem irritação ao nosso coração. Todos nós lidamos diariamente com situações que nos deixam tensos. Quantos de nós, às vezes, diante de situações e preocupações, a gente não perde, por exemplo, uma noite de sono? A gente não consegue se desligar. A gente não consegue, como diz o salmista, deitar e em paz fechar os nossos olhos, porque o nosso coração continua agitado, continua acelerado. E as principais causas de ataques cardíacos e pressão alta são estresse e tensão. Agora, ontem eu vi a notícia de um vice-prefeito de uma cidade com 37 anos de idade que teve um mal súbito, né, que eles depois vão dizer que foi um ataque cardíaco e que faleceu. Muito provavelmente, se você for olhar a vida dele, você vai perceber que ele estava talvez sobre muita tensão, sobre muito estresse. Não é possível a gente determinar o valor gasto hoje com esses medicamentos que nós chamamos de ansiolíticos, que são os medicamentos usados para tratar e combater a ansiedade, essa pressão tão grande que muitas pessoas sofrem, mas em 2016, veja, 2016 já está bem desatualizado, né? São quase 10 anos atrás, estimou que a depressão e a ansiedade custariam cerca de US$ 1 trilhão por ano à economia global. US$ 1 trilhão, isso há 9 anos atrás. Hoje, é sabido que esses medicamentos, os ansiolíticos, são muito mais vendidos do que os medicamentos para dor, por exemplo. Porque a gente percebe que a nossa sociedade, então, é uma sociedade daquilo que um sociólogo sul-coreano chamou de a sociedade do cansaço. Somos essa sociedade. Sociedade que vive por essas tensões, por essas pressões. E obviamente que
mais difícil do que silenciar o mundo exterior é silenciar o mundo interior. Esse turbilhão de coisas que acontece aqui dentro dos nossos corações e que muitas vezes realmente nos tiram o sono, nos tiram a possibilidade do descanso. Há muitas pessoas que têm posições que são ricas, há muitas pessoas que têm palmas, ou seja, são pessoas que são reconhecidas, que são admiradas, que são aplaudidas. Há muitas pessoas que têm posses, há muitas pessoas que têm altas posições, mas vivem sem paz. Vivem sem paz interior. Vivem sem paz no coração. Isso se deve ao fato de que a verdadeira paz, ela não está do lado de fora, ela começa dentro de nós. Ela começa do lado de dentro. E quando a gente olha aqui para esse breve relato acerca da história de Moisés, da vida de Moisés, nós vamos aprender a como fazer escolhas que geram então essa paz interior, que geram essa paz dentro dos nossos corações, porque Moisés era um homem que tinha paz interior. Aliás, não sei se você sabe que Moisés foi o único homem, além de Jesus, que foi chamado de manso. E manso não no sentido de que ele era um bonachão, ele era um paspalhão, ele era um homem passivo. Não. Manso porque ele tinha paz interior. E essa paz interior veio das escolhas que Moisés fez e que nos são apresentadas aqui nesse texto e que vão ensinar a mim e a você também como que nós podemos desfrutar de paz interior. Porque Moisés foi um homem que, com certeza, aprendeu a resolver as questões básicas da vida. E porque ele conseguiu resolver as questões básicas da vida, ele então foi capaz de se tornar o principal exemplo de como desfrutar de paz interior. O fato de que Moisés tomou decisões certas, definindo aquilo que era de fato importante, aquilo que era de fato relevante na sua vida, o capacitou a viver essa paz interior, essa paz consigo mesmo. Eu creio que Moisés foi o maior homem de fé no Antigo Testamento. Tanto é que nessa galeria de honra de Deus, ou a chamada galeria dos heróis da fé, que nós temos aqui em Hebreus capítulo 11, há um destaque acentuado para Moisés, com pelo menos 8 versículos falando acerca de Moisés. Moisés sabia ter paz consigo mesmo. E a gente pode aprender também com ele a como desfrutar de paz interior. Mas quando a gente olha primeiramente para Moisés, a gente precisa destacar que Moisés era um homem que tinha o direito de ficar tenso. E se havia uma pessoa naquela época que tinha o direito de ficar tenso, esse era Moisés. Olha a situação dele. Ele sonhava e ele foi chamado por Deus para ir diante de Faraó para pedir para que o povo de Deus fosse libertado. Então, ele passou a sonhar esse sonho, o sonho da libertação do povo. Segundo os teólogos, segundo o próprio relato bíblico, né? A saída do Egito eram mais de 700 mil homens, 600, 700 mil homens. E se nós, então, colocarmos para cada homem mais uma mulher e mais 2 crianças, você está falando de um contingente aí de cerca de 2 milhões de hebreus. Ele tinha o sonho, então, de tirar esses 2 milhões de israelitas, de hebreus, do Egito e de conduzi-los pelo deserto até um novo país, até uma nova terra, chamada de Israel, a terra prometida. Esse sonho não era algo que veio dele mesmo, mas foi um sonho que Deus colocou no coração de Moisés. Mas você sabe que, ao longo da caminhada do deserto, Moisés teve que enfrentar e teve que receber muitas reclamações, muitas discussões, muitas brigas, e isso era praticamente o tempo todo. Tanto é que
num determinado dia, quando Jetro, seu sogro, olha para aquela situação, chega assim: Moisés, você precisa fazer algo a respeito disso, porque senão você vai matar esse povo, você vai matar a si mesmo. Porque você não vai conseguir cuidar de 2 milhões de pessoas e lidar com todas as situações que eram trazidas então para Moisés para que ele pudesse julgar. Você sabe que o povo não teve fé suficiente para entrar na terra prometida. E por isso, aquela geração passou 40 anos no deserto, até que todos os homens já adultos morressem, aqueles que saíram do Egito, porque Deus disse então que eles não entrariam na terra prometida. Nem o próprio Moisés teve permissão de entrar. Nós sabemos disso. Ou seja, ele não chegou a ver o seu sonho realizado, devido à falta de fé dele mesmo, num determinado momento, mas também à falta de fé do seu povo. Se tinha alguém que tinha o direito de ficar irritado, esse era Moisés. Mas como eu disse, a Bíblia diz que Moisés era um homem manso. Em Números capítulo 12, versículo 3, você vai encontrar aí a indicação de que Moisés era um homem manso. Contudo, como já disse, manso aqui não significa que Moisés era um homem fraco. Não, porque mansidão, quando nós olhamos para essa virtude que é elencada dentro das 9 virtudes do fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, nós vamos entender ali que mansidão é uma atitude de uma silenciosa confiança, de uma paz e de uma tranquilidade interior. E a mansidão, esse fruto que o Espírito Santo produz nas nossas vidas, impede que fiquemos irritados quando as coisas complicam. A mansidão é aquela atitude que diz: quando todos vêm contra mim, quando todos me criticam, quando as coisas estão tensas e tenho toda a razão para eu ficar nervoso, irritado, eu vou permanecer calmo. Eu vou permanecer esperando no Senhor. Eu não vou perder a paciência. E como eu disse, somente 2 pessoas na Bíblia foram chamadas de mansos: Jesus e Moisés. Por isso, sem dúvida nenhuma, Moisés é um exemplo de como desfrutar da paz interior. E quais são as lições que a gente aprende então com Moisés? 4 lições eu consigo enxergar aqui nesse texto, que vão ajudar a mim e a você também de desfrutar de paz interior. Mas antes de apresentar essas 4 lições, você sabe também que Moisés ele foi criado como um príncipe no Egito. Você conhece a história de Moisés. Você sabe que no seu nascimento havia uma ordem de Faraó para que os primogênitos dos hebreus fossem então mortos pelas parteiras. E aí você sabe que a mãe de Moisés, junto com a sua irmã mais velha, elas arquitetam lá o plano de colocar Moisés no cesto, colocá-lo ali no rio, próximo a onde a filha de Faraó, né, se banhava. E aí aquela mulher encontra, então, aquela princesa, né, encontra aquele bebê, a irmã já se apresenta dizendo: olha, eu conheço uma mulher que pode amamentar essa criança. Né? Então ela vai dar e leva esse menino para que ele seja amamentado, e aí, quando ele tiver maior, então ele vai ser levado para o palácio, porque ele será criado como filho da filha de Faraó. E assim foi. E Moisés, então, ele é criado como um príncipe ali do Egito. Muito provavelmente a história dele, da forma como ele foi encontrado, ou seja, o fato de que ele não era uma filha legítima um filho legítimo da filha de Faraó, não foi divulgada, de maneira que então que os egípcios olhavam para Faraó como um príncipe herdeiro. Porque assim o era. Ele tinha riqueza, ele tinha conforto, ele tinha segurança. Ele era, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais importantes, porque o Egito, naquela época, era um dos países mais importantes do mundo, uma das nações mais importantes do mundo. Imagine todos os prazeres que estavam ali diante de Moisés, ali na corte de Faraó.
tudo aquilo que ele tinha como um príncipe, tudo aquilo que ele podia desfrutar. Mas a gente olha para o texto e a gente vai perceber que Moisés precisou fazer algumas escolhas. Escolhas difíceis. Moisés decidiu abandonar alguns privilégios. Moisés decidiu enfrentar rejeição. Mas para que em tudo isso ele pudesse viver o plano de Deus para a sua vida. E paz interior vem quando nós estamos conscientes de que nós estamos vivendo o plano de Deus para a minha vida. O plano de Deus para a sua vida. A trajetória de Moisés, as escolhas que Moisés fez, revela para a gente os caminhos da paz verdadeira. Paz que vem pela fidelidade, não pela conveniência. E há 4 lições que nós aprendemos aqui. 4 decisões que eu e você precisamos tomar para que também possamos desfrutar de paz interior. Quando a gente olha para Hebreus capítulo 11, a gente vai perceber que Moisés precisou responder a 4 perguntas. 4 perguntas. A primeira delas, ele precisou responder a pergunta: quem eu sou? Quem eu sou, afinal? Eu sou o filho da filha de Faraó? Ou eu sou um hebreu, do povo de Deus? Quem eu sou? Em seguida, ele precisou responder a segunda pergunta: o que eu realmente quero ser? Qual é a escolha que eu vou fazer? Baseado na identidade que eu tenho. Depois, ele precisou responder uma terceira pergunta: o que é de fato importante na minha vida? E, por fim, ele precisou responder a última pergunta: como então eu vou viver agora, depois de ter respondido essas 3 perguntas anteriores? Quem eu sou? O que realmente eu quero ser? O que de fato é importante na minha vida? De maneira então que eu possa responder a última pergunta, que é: como eu vou viver? O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que a paz interior, ela nasce de escolhas firmes, baseadas em identidade, propósito e fé. Paz interior nasce de escolhas firmes, deliberações firmes que nós fazemos, baseadas em identidade, propósito e fé. Então, a primeira lição que a gente aprende com Moisés, para desfrutarmos de paz interior, é: eu preciso assumir a minha verdadeira identidade. Assuma a sua verdadeira identidade. Olha o que diz o verso 24. O texto vai dizer, Hebreus capítulo 11, pela fé, Moisés, quando já homem feito, quando já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Como já disse para vocês, Moisés aqui cresceu com todas as vantagens, com tudo aquilo que estava disponível para ele ali na elite da nação egípcia. Mas o texto diz que quando adulto, isso a gente sabe que se deu por volta aí dos 40 anos, ele decidiu. E qual foi a decisão que Moisés tomou? Ele decidiu viver segundo a verdade de quem ele era, não diante da nação egípcia, não diante do faraó, não diante daquela que foi a sua mãe do coração. Ele assumiu a sua verdadeira identidade de quem ele era diante de Deus. Moisés poderia ter vivido ali com toda a segurança, né, com todo o conforto, com todos os prazeres ali do palácio, mas ele escolheu seguir a sua identidade como hebreu. Ele decidiu que ele era parte do povo de Deus. Nós precisamos entender que a paz interior, meus irmãos, só vem quando eu e você vivemos com integridade entre quem nós somos por fora e quem Deus nos chamou para ser por dentro.
Cada um de nós precisa ser confrontado, então, com essa questão da identidade. Porque a verdade é que todos nós temos uma profunda necessidade de aceitar quem nós somos. E como eu disse, há muitas vozes que se levantam tentando dizer para a gente quem nós somos. Há pessoas que vivem a sua vida na expectativa de atender, ou vivem a sua vida buscando atender às expectativas que os outros têm acerca dele. Às vezes a expectativa que o pai tem acerca do filho, o que o marido tem acerca da esposa, o que a esposa tem acerca do marido, o que os pais têm acerca dos filhos. E uma maneira rápida de nós desenvolvermos, poderíamos dizer, uma úlcera, é a gente viver para agradar os outros. É tentar ser alguém que verdadeiramente nós não somos, porque a pressão é muito grande. E Moisés, num determinado momento, reconheceu essa pressão. Diante dele estava uma escolha. Diante dele estavam duas possibilidades. Ou ele continuaria ali na corte de Faraó, vivendo como filho da filha de Faraó, ou ele assumiria de fato quem ele era, a sua identidade, como parte, como hebreu, como parte do povo de Deus. Ah, meus irmãos, que experiência libertadora é relaxar e parar de ser, ou parar de tentar ser alguém que nós não somos. E a paz interior, e o fundamento da paz interior é exatamente esse. Não tente ser alguém que você não é. Relaxe e seja você mesmo. Porque foi Deus quem criou você. Foi Deus quem criou a mim. E quando a gente olha o salmista, aliás, falando sobre isso, ele vai dizer que, de um modo maravilhoso, Deus nos trouxe à existência. Deus já nos contemplava quando éramos uma substância informe no ventre das nossas mães. Não é assim que o salmista vai dizer? Na verdade, ele inclusive usa de um modo assombroso. E a sombra ali não é de alguém que vê um fantasma, não. É de algo assim, tremendo. Foi Deus quem nos criou. Deus nos ama. Exatamente do jeito que nós somos, mesmo com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com as nossas limitações. É claro, Deus nos ama e Deus nos aceita como nós estamos, mas Ele não permite que nós fiquemos do jeito que estamos, porque Ele quer transformar as nossas vidas. Todos nós somos especiais para Deus. Cada um de nós. Você não é um em 1 milhão, né? Uma frase que a gente de vez em quando ouve. Não, você é um em 7 bilhões. Você já parou para pensar nisso? Porque eu sempre disse isso, né? Pode ter gente que faz o que eu faço melhor do que eu, como também gente que faz o que eu faço pior do que eu. Mas, do jeito que eu faço, sendo eu, só eu e mais ninguém. Porque não existe ninguém. Pode ter alguém, mesmo gêmeos idênticos, eles são pessoas diferentes. Mesmo que na sua fisionomia eles sejam parecidos, mas eles não são duas pessoas iguais. E é maravilhoso a gente saber que em 7 bilhões de habitantes, de pessoas desse planeta, eu sou único e especial, criado por Deus. E Deus tem um plano e um propósito para a minha vida. Por isso, não viva para agradar os outros. Viva de acordo com a sua identidade em Cristo. Quem você é diante de Deus. A segunda lição que a gente aprende aqui nesse texto é: eu preciso escolher o propósito em vez de um prazer passageiro. Foi isso que Moisés precisou fazer também. Olha o verso 25. O verso 24 vai dizer que
Pela fé, Moisés, quando já era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Para quê? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés, então, ele abre mão de conforto, ele abre mão do pecado. E, aliás, eu gosto muito desse texto porque a Bíblia é muito honesta em dizer que pecado é algo prazeroso. A Bíblia não esconde o fato de que pecado traz, em algum momento, ou mesmo que de uma maneira curta e breve, prazer. Não é isso que o texto está dizendo? Que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Moisés, então, abre mão do conforto e do pecado conveniente, para que ele pudesse, então, cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele, diante do seu povo, diante da nação egípcia. Ele sabia que qualquer prazer momentâneo que ele pudesse usufruir ali, advindas do pecado, não era comparável com a missão eterna para a qual Deus o havia chamado. Meus irmãos, muitas vezes nós queremos paz interior, mas nós vivemos em guerra com o nosso propósito. Todos nós já recebemos uma missão. Todos nós já recebemos um propósito. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, passamos a ser discípulos de Jesus, recebemos uma missão, recebemos uma ordem, recebemos uma incumbência. E qual foi a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós? Vão, ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A realidade é que nós não teremos descanso se nós estivermos trocando aquilo que é eterno por aquilo que é imediato, por aquilo que é transitório, por aquilo que é efêmero, por aquilo que é daqui. A escolha que nós devemos fazer é escolher aquilo que é certo. Mesmo que isso doa, mesmo que sacrifícios precisam ser feitos, porque, com certeza, não foi fácil para Moisés tomar aquela decisão. Havia muita coisa envolvida. Mas ele firmemente decidiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. A terceira lição que a gente aprende aqui nesse texto é que nós devemos valorizar que o céu aprova, não o que o mundo admira. Verso 26, ele vai dizer: porque ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés enxergava, ele tinha olhos físicos, ele enxergava fisicamente como eu e você enxergo, mas ele, na verdade, no que diz respeito à fé, seus olhos eram olhos espirituais, os olhos que estavam fixados no céu. Porque aquilo que parecia desonra diante dos homens, para ele era glória diante de Deus. É por isso que Moisés conseguiu rejeitar os tesouros do Egito. Meus irmãos, qualquer um de nós que se interesse e que pesquise vai ver, você vai naquelas pirâmides, você vai ver que os faraós eram enterrados junto com as suas riquezas, na expectativa da ressurreição, eles poderem continuar usufruindo dos tesouros que eles possuíam. Mas Moisés abriu mão daquilo tudo. Moisés rejeitou os tesouros do Egito, porque os seus olhos estavam fixados na verdadeira recompensa. E a pergunta é: por quem eu estou tentando ser aplaudido? Por quem que eu quero ser aplaudido? Paz interior, meus irmãos, ela vem quando nós deixamos de viver em função da opinião alheia e buscamos a aprovação de uma pessoa. Deus. Deus. O que o céu pensa de mim, o que o céu pensa de você,
Vale mais do que todos os likes desse mundo. Tem tanta gente que hoje vive em busca de likes, né? De aprovações, de curtidas, de comentários acerca daquilo que eles publicam, das imagens que eles colocam nas redes sociais. Ah, queridos, o que o céu pensa de nós, o que o céu pensa de você, pensa de mim, vale muito mais do que todos os likes desse mundo. E aí nós chegamos à quarta e última lição para que eu e você possamos desfrutar de paz interior. Permaneça firme, olhando para a recompensa. Permaneça firme, olhando para a recompensa. O verso 26 vai dizer que, e eu repito ele, porque eu usei no ponto anterior, porque o considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Porque ele contemplava o galardão. A motivação de Moisés, meus irmãos, não era apenas fugir do pecado. Não. A motivação de Moisés era alcançar a promessa. E ele então perseverou, porque, segundo o texto, ele via o invisível com os olhos da fé. Ele via o invisível com os olhos da fé. Por isso, quando a paz fugir do seu coração, levante os seus olhos para a eternidade. Levante os seus olhos para o céu. Levante os seus olhos para aquilo que fisicamente você não vai conseguir enxergar. Mas, pela fé, enxergue o invisível. Porque essa vida passa. E a glória futura, meus irmãos, ela não se compara com as aflições do tempo presente. Conforme Paulo vai nos dizer. Jesus, assim como Moisés, ele também deixou o seu trono de glória para sofrer com o seu povo. Jesus, assim como Moisés, abriu mão de tudo, enfrentou o desprezo. E, na verdade, Jesus foi além, porque ele foi até a cruz. E ele fez tudo isso para que eu e você tivéssemos paz com Deus. A verdadeira paz, então, vem quando nós sabemos que nós estamos reconciliados com Deus. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E foi por isso que Jesus, certa vez, disse: eu deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. É por isso que a gente canta, né? Antigamente a gente chamava de corinho, né? Diz, essa paz que sinto em minha alma. Não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma. É porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias. Não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Eu não me guio por vistas. Por isso, alegre eu estou. Moisés vai ensinar para mim e para você que paz não se compra. Paz se escolhe. Paz se decide. Moisés vai ensinar para mim e para você que paz é fruto de uma vida coerente com o que Deus nos chamou para ser. Mas lembre-se, sem perseverança, nós não iremos longe na vida. Precisamos perseverar. Porque a paz interior vem quando nós assumimos a responsabilidade por nossas escolhas. A paz vem quando nós decidimos pelas prioridades de Deus e então perseveramos. Continuamos marchando resolutamente nesse mundo, mas com os nossos olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. Aquele que um dia
lá na eternidade. E eu espero que essa seja a palavra dele para mim e para você. Ele possa dizer: muito bom, bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Por isso, você possa hoje escolher o caminho da paz. Que você possa ser aquilo que Deus diz que você é. Que você possa prosseguir. Que você possa perseguir a missão e não o conforto, mantendo seus olhos em Cristo. E aí, a paz reinará no seu coração. Vamos orar? Feche seus olhos, incline aqui sua cabeça. Senhor, tu que és o Deus da paz. Jesus é o príncipe da paz. Nós oramos, ó Deus, nesse momento, pedindo que o Senhor venha tirar de nós as máscaras, pedindo que o Senhor venha tirar de nós os medos, pedindo que o Senhor mesmo venha tirar de nós os falsos caminhos. Ó Deus, dá a cada um de nós coragem, coragem para vivermos com fidelidade diante do Senhor, coragem para assumir quem nós somos, coragem para escolhermos por aquilo que realmente importa. Ó Deus, a tua paz é melhor que qualquer palácio. E nós queremos, ó Deus, diante de ti, viver com um propósito, viver a verdade, pela verdade, na verdade, para que, ó Deus, em ti mesmo, os nossos corações encontrem descanso. E faz isso, Senhor, não porque nós merecemos, mas porque tu és o Deus de amor, o Deus de graça, o Deus de misericórdia, o Deus de bondade, o Deus de paz. Vem com a tua paz sobre nós. E que essa paz possa selar e guardar os nossos corações em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Assim, Senhor, nós oramos. E essa oração fazemos por intermédio de Jesus. E no nome dele nós oramos. Amém.